Oi, meninas! Essa semana não vou poder estar presencialmente com vocês, mas de alguma maneira eu queria participar. Como não seria possível, né, no ao vivo, na videochamada, aí eu tive a ideia de gravar um vídeo. Depois eu quis fugir dessa ideia, mas daí o senhor falou, não, vai ser assim mesmo. E então, né, vou tentar dessa maneira também compartilhar com vocês um pouco do que eu pensei, né, do que eu meditei, do que o Espírito Santo falou comigo, e para que a gente possa também, né, continuar caminhando juntas aí pelo capítulo 20 de Lucas. Bom, então vamos lá, a primeira parte ali do capítulo 20, dos versículos 1 ao 8, né? Jesus conversando com aquelas autoridades religiosas, né? Vamos lembrar um pouquinho do contexto aqui. Jesus já chegou em Jerusalém, tá no final daquela viagem. A gente tá falando ali da última semana da vida de Jesus, como Lucas nos traz, né, os fatos ali em ordem cronológica. Até algumas interpretações já dizem isso aqui provavelmente é na terça-feira. Jesus está no templo, né? Todo esse capítulo 20 vai trazer vários ensinamentos de Jesus no templo. E a gente vê ali que acaba tendo algumas discussões também com esses chefes de sacerdotes, esses líderes, né, religiosos ali. E a gente percebe, assim, outra questão é que Jesus estava à frente ali de pessoas que estavam procurando algo que pudesse condená-lo. Então eles queriam de toda maneira acusá-lo ali de blasfêmia. Então eles estavam provocando Jesus para que Jesus falasse alguma coisa que o comprometesse. E essas pessoas estavam ali também, né, acompanhadas, tinha sempre uma multidão, porque eles estavam ali em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então, imagina uma cidade que às vezes, né, tinha o dobro de pessoas, o triplo de pessoas ali. Aí no versículo 2, quando eles falam assim, com que autoridade está fazendo essas coisas, o que seriam essas coisas, né? A gente sai do contexto ali de Lucas 19, onde Jesus expulsa aqueles vendedores do templo. Então, como assim? Um cara chega aqui, expulsa todo mundo, começa a ensinar, né? Então eles queriam saber por que Jesus estava fazendo aquilo, com autorização de quem, né? E a gente falou um pouquinho a respeito de autoridade também na semana passada, né? Imagina como que Jesus falava, né? As pessoas estavam ali fascinadas com a sua palavra atrás, né? No último versículo ali. Então a gente imagina assim como era gostoso escutar Jesus, né? Hoje em dia a gente vê pessoas que sabem o que estão falando, que têm autoridade, que estão naquela posição, com a autorização do Senhor para estar, que dominam o assunto. Imagina Jesus, como seria, né, estar com ele ali naquele momento e escutar todos os ensinamentos dele. Talvez um outro ponto que a gente já observa ali também é quando Jesus envolve João nessa resposta dele. Então, ali uma validação mesmo de João Batista como um homem do Senhor, um profeta do Senhor, né? E hoje nós reconhecemos Jesus como uma autoridade suprema na nossa vida, né? Mas será que a gente realmente dá espaço para ele nas nossas atitudes, né? No nosso dia a dia? Será que a gente tem realmente deixado ele assumir essa posição? Será que nós temos sido dependentes do Senhor, confiamos plenamente, né? Entregamos o controle da nossa vida para Ele? E eu vejo que o que mais me chama atenção aqui é a sabedoria do Senhor para responder essa pergunta, né? Então a gente percebe ali de como a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, né? Então as pessoas que estavam ali, elas já se questionaram, poxa, né? A partir dessa resposta dele, bom, se eu falo isso, vai dar isso, né? Se eu falo aquilo, Jesus os coloca numa situação difícil, porque ele soube escolher muito bem as palavras, né? Como que nós temos dado respostas por aí? Será que a gente só reage, fala, né, o que vem na cabeça? Ou será que a gente pensa? Será que a gente pergunta, às vezes, para o Senhor, o que eu devo responder? O que eu devo falar, né? Como que a minha resposta, ela vai ser sábia, né? Que a gente tenha realmente discernimento nas palavras para resolver tudo, né? A gente vê que ali o Senhor, as palavras que ele usa, ele até expõe a hipocrisia dos próprios líderes religiosos, né? De uma forma muito sábia. Então, Jesus ali, ele não nega que ele é filho de Deus, mas ele não dá continuidade naquela conversa, sabendo que aquelas pessoas realmente, elas não tinham a intenção de
eles não tinham real interesse em saber sobre aquele assunto, sabe? Jesus sabia qual era o coração daquelas pessoas. Eles não estavam ali realmente para saber sobre a autoridade religiosa. O que eles estavam buscando era uma resposta comprometedora de Jesus para poder acusá-lo. Então, nessa segunda parte, a gente entra dos versículos 9 ao 19, onde Jesus conta uma parábola. E ali nessa parábola a gente identifica alguns personagens, né? Ela ilustra ali o que estava acontecendo. Então, dos servos seriam os profetas que eram enviados pelo Senhor. E pela história, né? No Antigo Testamento todo, a gente vê várias pessoas que foram enviadas por Deus, sendo maltratadas, sendo perseguidas, muitas vezes mortas. E a gente identifica ali essa vinha que simbolizava o povo de Deus. E essa vinha é deixada sob responsabilidade, né, de pessoas que o Senhor colocou para cuidar dessa vinha. Então a gente identifica ali os líderes religiosos, né? Então hoje a igreja, e ali essas pessoas não reconhecem os servos, não reconhecem os profetas, maltratam, perseguem, né? E posteriormente vão fazer isso com o próprio herdeiro, que seria ali Jesus. Ali ele ainda cita o mandarei meu filho amado. Lembra até quando Jesus foi batizado, né? Onde Deus fala, este é meu filho amado, né? Essas mesmas palavras. Então, a gente identifica ali ele como esse herdeiro. E se eles matam, ficariam ali com a plantação. Então, quer dizer que seria o único herdeiro, né? O filho único de Deus, Jesus. E a gente entra mais, né, no meio ali, onde a gente, no versículo 17, a gente percebe ali ele citando essa parte. Depois vocês podem abrir em Salmo 118, tá? Fala assim, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa pedra angular, ela tem um papel assim fundamental na estrutura daquele tempo, de parte estrutural mesmo de uma construção. Ela era a primeira pedra a ser colocada numa construção. A partir dela, tudo era alinhado, tudo era baseado nessa pedra mesmo, né? Então, o papel estrutural era muito importante. Essa pedra traria estabilidade, traria firmeza. Então, ela representa mesmo a base, um alicerce, um fundamento seguro. Então, a gente identifica Jesus ali como essa pedra angular. Posteriormente, Pedro também cita, né, que Jesus, ele aplica isso a Jesus em Atos 4. A gente percebe essa citação de Pedro. E aí, depois disso, a gente entra ali na parte do versículo 18, onde fala que seriam reduzidos a pó, e a gente percebe um juízo inevitável. Então a gente percebe que esse dia chegará. E aí no versículo 19, a gente percebe, né, os líderes religiosos ali identificando aquele recado de Jesus, percebendo que Jesus estava falando sobre eles. Talvez eles não reconheciam esse herdeiro ainda como o Messias, como Jesus, como aquela pessoa que estava falando, mas eles entenderam que Jesus estava criticando aquela posição daqueles lavradores, de como eles estavam agindo. E aí eles procuravam de todo jeito uma maneira de prender Jesus, mas eles tinham medo do povo, né? E que nem a gente já falou, era um local que estava cheio de gente, e Jesus era muito popular, as pessoas gostavam de Jesus, então eles tinham essa cautela, e aí eles continuam procurando outras formas de acusá-lo. Aí a gente entra numa outra parte, né? Numa nova tentativa ali que aqueles líderes religiosos estavam fazendo para pegar Jesus, e o texto, né, traz com clareza já essa intenção, logo no início ali, mostrando que eles realmente queriam entregar Jesus às autoridades, né, ao governador, que era Pilatos naquela época, e apesar, né, de eles estarem ali elogiando a parcialidade de Jesus, Jesus conhecia o coração, ele entendia a malícia daquelas perguntas, e eles abordaram ali um assunto extremamente delicado na época, um assunto polêmico, onde parecia uma real armadilha, né? Onde Jesus não teria escapatória, a respeito de que se Jesus respondesse que sim, que eles tivessem que pagar os impostos, ele
teria um problema com os judeus. Ou se ele respondesse que não, ele teria um problema com o governo romano. Eles acreditam que Jesus cairia então nessa armadilha que parecia, né, perfeita, mas Jesus, com muita sabedoria, responde eles, pede ali um denário, que era uma moeda de prata, ela é equivalente a uma diária de um trabalhador braçal naquela época. E ali Jesus, ele não dá uma resposta com uma conotação política, não faz uma declaração contra o governo romano, mas ele separa, né, o político do religioso. Então, ele nos ensina, assim, nos instrui a cumprir com os nossos deveres com o Estado, mas a adoração, a obediência total, ela é somente a Deus. Então ele evidencia ali essa soberania do Senhor. E ali no versículo 26, né, no finzinho, a gente percebe que essas mesmas pessoas que estavam procurando acusar Jesus, elas também eram impactadas, né? Elas ficaram admiradas com a sua resposta. Como não, né? Tão cheio de sabedoria, algo que parecia improvável que ele conseguisse escapar. Mas Jesus sempre traz algo que eu acho que é importante a gente destacar aqui, que Jesus não estava preocupado somente com aquele fato, né, com aquele assunto para aquela época, mas Jesus sempre traz algo aonde a gente realmente deve colocar as nossas energias, naquilo que é eterno, naquilo que tem realmente um valor para a eternidade, aonde a gente realmente deve estar colocando as nossas energias, né? Então, que a gente realmente se preocupe muito mais com os nossos deveres espirituais. Claro que a gente tem deveres e direitos civis e espirituais, mas que a gente realmente se preocupe com aquilo que é espiritual. E agora, dos versículos 27 a 39, a gente vê eles entrarem em outro assunto polêmico, né, entre os grupos religiosos daquela época. Nós já falamos a respeito dos saduceus, dos fariseus, que eles tinham crenças diferentes, né? Além desses grupos existiam outros, né? Mas a Bíblia cita frequentemente. E aqui existia essa diferença, onde os saduceus eram aqueles que só acreditavam e seguiam somente o Pentateuco, né? Aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Entendiam aquilo ali como uma fonte doutrinária. E eles não criam em ressurreição. E por isso que eles trazem esse questionamento para Jesus. E aí, nessa parte, eles colocam então essa situação onde uma mulher se casa, né, com vários irmãos, e a gente entende um pouquinho do que eles estão colocando aqui quando a gente lê lá em Deuteronômio 25, versículos 5, 6 por ali. Então seria uma lei mosaica ali, eles chamam de casamento levirato, para que o nome daquele homem se perpetuasse, não fosse esquecido. Então o irmão se casaria com aquela viúva para gerar ali um herdeiro, né? Mas aqui no caso foi morrendo um atrás do outro, enfim, com quem que ela se encontraria. E aqui Jesus nos mostra que a realidade celestial, ela será diferente daqui da Terra. Então, às vezes a gente tem, né, uma visão humana um pouco limitada, né? Mas nos mostra que será tudo diferente, não será nesse mesmo formato que a gente está acostumado aqui. E que nessa vida nós não morreremos, né? Nós não teremos necessidade de casar, de perpetuar a espécie. E Jesus aqui cita também a respeito de que, né, nós seremos parecidos com os anjos nesse aspecto, né? Não quer dizer que a gente vai se transformar em anjo, mas que seremos parecidos com os anjos. E os saduceus, eles também não acreditavam nos anjos. Aqui Jesus ainda cita a respeito daquela passagem onde Deus fala com Moisés, né, diante daquela sarça ardente. Ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ele não era o Deus, né? Então, remetendo que aqueles homens estariam vivos. Então, mostrando mesmo, né, a ressurreição dessas pessoas que são os salvos, né, que se tornam filhos de Deus. E ali no fim, alguns mestres disseram: respondeste bem. Talvez, né, alguns reconhecendo ali a resposta de Jesus, mas provavelmente aqui a gente estava falando dos fariseus, que, né, tinham essas crenças um pouco diferentes dos saduceus. E já chegando ao final aqui do capítulo 20, né, ali naqueles próximos versículos 41 a 44, Jesus pergunta ali aos fariseus, né, como que dizem que o Cristo é filho de Davi?
Mateus 22 também traz esse mesmo relato e mostra o Senhor perguntando ali, quem o que vocês pensam a respeito de Cristo, de quem ele é filho? Isso lá em Mateus, né, 22, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha e comparar. E aí eles respondem, é filho de Davi. E aí Jesus ali traz, né, então o Salmo 110, uma citação onde o próprio Davi escreveu esse salmo, onde ele chama ali de Senhor, ou seja, ele mostra a soberania de Jesus, ele mostra que ali viria alguém maior do que ele. Então Jesus coloca ali como que esse Messias poderia ser chamado de filho de Davi. E aqui no finalzinho, Jesus critica, né, diretamente aqueles mestres da lei, aquelas pessoas, né, aqueles líderes religiosos. Ele expõe publicamente aquela hipocrisia. Então ele vem citando e agora ele fala de forma aberta mesmo, né, a respeito daqueles que buscam a glória para si, negligenciando a necessidade dos mais humildes, né? Ele mostra ali esses mestres se vangloriando em várias esferas da sociedade, né? Onde ele cita ali as sinagogas, lugares de honra, banquetes, mostrando aqui esferas religiosas, comerciais e familiares mesmo. Ele também cita a viúva, né, como o personagem ali remetendo a uma pessoa vulnerável, simbolizando ali os fracos, né? E aí ele termina falando ali a respeito das orações desses religiosos, né? Orações longas. E a gente viu um exemplo disso aqui em Lucas mesmo, né? No capítulo 18, a gente vê aquela oração daquele religioso mesmo, onde ele volta tudo para si, onde ele está ali se exaltando e nos mostra aqui que, né, o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe qual que é a motivação e Ele procura servos, né, não celebridades. Então que a gente também cuide disso, né, no nosso dia a dia, como que a gente faz isso, o porquê que a gente faz isso, né, a maneira como que a gente faz, simplesmente às vezes para se colocar ali em evidência, mostrar a nossa espiritualidade, ou se realmente a gente faz isso com a preocupação com o próximo, né? E ele termina ali ainda dizendo assim, esses homens serão punidos com maior rigor. Então a gente percebe também a nossa responsabilidade quando a gente quando a gente tem acesso, quando a gente conhece a palavra. Nós já falamos sobre isso outras vezes, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. A gente viu no capítulo anterior a respeito das minas, né? Onde o Senhor também fala, tira daquele que não fez nada e coloca para aquele que tem muito. Então a gente percebe que da mesma forma com que o Senhor pune, Ele também recompensa, né? Quando a gente é fiel e quando a gente é infiel. Então, que a gente tome bastante cuidado e entenda também a nossa responsabilidade com tudo isso. E vamos orar só pra gente terminar? Então, né, vou agradecer por esse momento e que vocês também, né, coloquem os pedidos de vocês de oração, possam estar intercedendo umas pelas outras e mandem lá no grupo também para me atualizar. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de conhecer um pouco mais sobre o Teu caráter, sobre aquilo que o Senhor espera de nós, sobre os Teus ensinamentos, sobre a Tua vida, que nós possamos estar realmente aumentando ainda o nosso relacionamento contigo, que nós estejamos preocupados, Pai, com a nossa eternidade, que a gente realmente esteja preocupado com aquilo que tem um valor eterno, que nós possamos ser sábios, que nós possamos aprender com a Tua vida, que nós possamos aprender com a vida de Jesus aqui nessa terra, que nós possamos nos parecer a cada dia mais com Cristo. Que o Senhor esteja nos abençoando essa semana, que o Senhor cuide das nossas famílias, de cada uma dessas mulheres, que nós possamos impactar as pessoas à nossa volta com tudo isso que a gente tem aprendido, estudado, que nós realmente possamos ser luz e sal nesse mundo, que nós possamos fazer a diferença, Pai, que nós possamos entender a responsabilidade que temos e que o Senhor realmente espera isso de nós, que nós possamos ser canal de bênção e que nós possamos ser instrumento na mão do Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando e abençoe também a vida das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Um beijo. Foi muito gostoso poder compartilhar um pouquinho
difícil também ficar gravando. Confesso que ficou desconfortável, mas tentei colocar aqui alguns pontos, né? Não sei, talvez tenha esquecido algumas coisas, mas foi muito especial e espero estar com vocês em breve.